Capítulo 2, continuação. Pare de escolher a inveja. Quando nos comparamos, além de nos depreciarmos, nós escolhemos alimentar a inveja. Inveja é uma escolha. Então, todas as vezes que você sente inveja é porque você escolheu senti-la. Embora a inveja torne você miserável, foi você quem escolheu. Quando você escolhe fazer comparações, Deus diz: não faça isso, mas você escolhe a inveja. Se você tem costume de comparar a sua aparência física, suas roupas, seus talentos, sua família, qualquer outra comparação que seja com alguém, você está abrindo uma legalidade na sua vida para inveja e a baixa autoestima. Você não precisa se comparar aos outros. Faça o seu melhor. E é daí que a satisfação aparece. Então, nunca meça a sua atuação pelas dos outros. Não tente mudar as suas circunstâncias por inveja. Quem tem baixa autoestima costuma querer mudar as circunstâncias. Eles têm mais dinheiro do que nós, por isso eu farei de tudo para ter mais do que eles. O loiro dela é mais platinado do que o meu, então eu vou fazer mais mechas. Ela comprou um escarpão nude, então eu vou comprar um nude e preto. Muitas vezes pensamos assim, não é? O único problema é que quando você chega a determinado nível, haverá sempre o próximo, um nível considerado acima. E se você estiver motivada pela inveja, irá se desgastar tremendamente. Filipenses 4:11 diz que: "Pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho." Pegue a sua Bíblia, abra em Filipenses, encontre esse versículo, capítulo 4, versículo 11, e destaque: "Aprendi." Não é natural estar feliz com o que temos. Nós somos ensinadas a estar descontentes. Então, estar satisfeita é algo que você precisa aprender. E é um processo que vai ser educacional. Tem mulher que é tão insatisfeita que, se você a elogiar, você está mais magra, vai receber como resposta: é impressão sua, deve ser porque eu tô de preto. Se você disser: sua pele está tão bonita, você vai ouvir: minha filha, são 2 quilos de reboque aqui. Uma das coisas que eu aprendi foi: já tenho hoje mais do que mereço. E assim é como você. Nós já temos mais do que merecemos, por isso nós podemos ser felizes com Deus. Não tente forçar uma mudança sem sentimentos. Eu vou me esforçar duramente para não me comparar. Vou dar duro para não ter esse sentimento. Você pode pensar assim, mas é simplesmente impossível impor um sentimento em você. Isso não funciona. Não existe um botão que você aperta para o sentimento sumir e outro aparecer. Deus diz que o caminho para não ter inveja, não se comparar, é ter uma boa autoestima, é pela mudança da sua percepção, ou seja, um modo que você se vê na situação. Deus não tem filho predileto, ele tem propósitos diferentes para cada um dos seus filhos. Sempre vai haver alguém que é ou está melhor do que você em alguma área. Então, lutar para ser o número um é cansativo demais e você não vai conseguir nunca alcançar isso. Mas isso não terá o seu valor. Muitas vezes você foca tanto no que Deus deu para outra pessoa fazer que se esquece de fazer o que Ele chamou você para fazer. A grama do vizinho sempre parece mais verde, não é mesmo? E quem garante que ela não é sintética? Ninguém sabe realmente o que o outro está vivendo. Por isso, não precisamos invejar ninguém. Na verdade, nós deveríamos sentir a satisfação por aquilo que já conquistamos. Quem não aprende a celebrar as próprias conquistas jamais vai se sentir completo. Se eu arrumo a mala para uma viagem a Gramado, por exemplo, no inverno, eu coloco casacos de frio, bota, cachecol. Se o destino for Rio de Janeiro, eu coloco maiô, protetor, vestidos. Deus tem uma jornada para cada uma de nós. Ele já colocou em nós, na nossa mala, entre aspas, os elementos que apontam para esse destino. Então, descubra o seu destino. Deus não tem filho predileto, como nós vimos. O mundo, então, quer colocar em você um filtro de coadjuvante. Seja livre do papel de coadjuvante. Ana achava que era coadjuvante na história da sua família junto a Penina, você lembra? Por não ter filhos. A Bíblia fala que Penina sempre lembrava a Ana de que Deus a deixara sem filhos.
É como se Penina estivesse evidenciando que Ana cabia no segundo lugar, o papel de coadjuvante, o papel de reserva, não da titular, você entende? No entanto, lá no início do capítulo, quando somos apresentadas a Eucana e a sua família, está escrito: ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina é que foi identificada como a outra e a segunda mulher. E até mesmo na hora de servir a porção do sacrifício, Eucana entregava uma porção dupla a Ana. Realmente é só uma questão de perspectiva. Apesar de receber privilégios de protagonista, Ana se via como alguém que havia sido esquecida nesse banco de reservas. Da mesma forma acontecia com Penina. Ela era protagonista da sua própria história, mas não parecia satisfeita até que Ana sentisse essa pessoa deixada para trás. Geralmente a sociedade diz que a mulher precisa de alguém para ser grande. Ela precisa se casar com um grande homem para ser uma grande mulher. Entenda. Eu não estou defendendo que você não precisa de ninguém, pois precisamos sim um dos outros. Todos precisam de alguém. No entanto, há mulheres que não são poucas que acham que não podem dar uma guinada na vida. Acham que não podem ser protagonistas da sua história. Acham que para conquistar algo elas dependem de outras pessoas, de A, de B, de C e se comparam até com elas. Na vida, ou temos resultados ou temos desculpas. Se fôssemos bons em apresentar resultados, como somos bons em arrumar desculpas, faríamos uma revolução onde estamos inseridas. Muitos alunos tentam justificar uma nota baixa porque, supostamente, a professora não vai com a cara deles, em vez de reconhecer que não estudaram. Em geral, a grande maioria dos fracassos vem de pessoas que têm hábitos de dar desculpas para tudo. Essas pessoas deveriam trabalhar mais as suas limitações para crescer e alcançar resultados melhores. No entanto, elas preferem se colocar como vítima, preferem o caminho mais curto das desculpas. Realmente é mais fácil apontar o dedo para outra pessoa e delegar essa responsabilidade da sua vida para outro. Então, é difícil assumir e pensar, sou eu que preciso melhorar. Percebe como Ana apontava o dedo para Penina e assim Penina para Ana? Se você não tem um bom exemplo na família, seja você o exemplo. Devemos trabalhar com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Se a vida deu a você limões, então faça uma deliciosa limonada. Saia dessa posição de vítima, de cadeira de balanço, sabe? Que fica pensando, ai, coitadinha de mim, porque você não sabe a família que eu nasci. Pare com isso. Eu podia aqui gastar horas escrevendo sobre como foi o meu pai. Bom, ele traiu a minha mãe, ele se separou dela quando eu tinha 3 anos e nunca me ligou nem no meu aniversário. Nunca teve presentes na minha vida e nunca esteve lá. E por aí vai. A minha mãe criou e educou 5 filhos. Não deve ter sido fácil. Mas se eu gastar tempo com isso, eu nunca vou sair dessa cadeira de vitimismo. Se você não tem um bom exemplo na sua família, seja você esse exemplo. Seja você a protagonista da sua história. Pare de ficar terceirizando a sua felicidade e a sua satisfação em outras pessoas. Davi não tinha ninguém que acreditasse nele, ninguém que incentivasse, lhe impulsionasse. Para falar a verdade, até mesmo quem deveria amá-lo, que era o seu próprio pai, se esqueceu dele. E aí, o que Davi fez? Ele ficou na cadeira de balanço se lamentando toda a vida? Não. Ele mesmo acreditou no seu potencial. Acreditar em si mesmo é viver conforme o poder de Deus que há dentro de nós. Você, quando não acreditamos em nós, mesmo na verdade, nós não acreditamos em Deus, pois Ele age por meio da nossa fé. Ana clamou, Ana creu, Ana fez um voto. Ana parou de olhar para Penina e voltou os olhos para aquele que poderia conceder o desejo do seu coração. Então Ana teve o seu clamor de fé atendido. Ana olhou para Deus. No entanto, o mundo está cheio de mulheres que escolhem ser vítimas. Ah, porque você não sabe o que eu já passei. A Bíblia nos conta a história de um homem que nasceu cego, lá em João 9. Algumas pessoas perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Eles tentavam encontrar alguma desculpa para culpar aquilo que estava acontecendo com aquele homem.
Temos essa mesma tendência hoje. Por isso, eu amo a maneira como Jesus respondeu a eles. Ele disse: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele e o nome de Deus fosse glorificado. Jesus está ensinando para mim e para você que quando enfrentamos uma adversidade ou quando a vida nos der um duro golpe, não devemos ficar amargas, não podemos deixar que o problema ou que outras pessoas se tornem protagonistas da nossa história. Não devemos sair por aí culpando outras pessoas pelos nossos perrengues. Por isso, não pare. Deus pode usar sua vida, mesmo que na sua mente haja uma lista extensa de limitações. Deus sempre potencializa aqueles que estão dispostos a servi-lo. Porque você seria diferente? Reconheça que você é um excelente candidato por meio de quem Deus pode demonstrar o seu favor e a sua bondade. Se você acha que está em desvantagem ou é limitado, você começa a pensar: isso não é justo. Tenha então a ousadia para declarar: Deus, eu estou pronto. Eu sei que o Senhor tem algo grande reservado para mim. Eu recuso-me a viver derrotada e deprimida. Essa aparente desvantagem será mais uma oportunidade para que o Senhor entre em cena e manifeste a tua glória na minha fraqueza. Foi exatamente isso que Tony Melendez fez. Eu li sobre a história dele certa vez e queria compartilhar aqui com vocês. Ele nasceu sem os braços. Mesmo assim, ele queria tocar guitarra. Algo dentro dele dizia que ele deveria compor e cantar músicas. Tony poderia ter dado várias desculpas, afinal, ele não tinha os braços. Como iria tocar? No entanto, ele aprendeu a tocar guitarra com os dedos do pé. Hoje ele viaja o mundo inteiro fazendo shows, você acredita? Que atitude, que garra, que força de vontade. Eu amo pessoas que agem assim, que perseveram nos seus objetivos mesmo quando todas as circunstâncias dizem que não. Quando Deus desperta um sonho ou uma promessa no seu coração, ele deposita tudo o que é necessário para realizar isso. Deus não teria dado a Tony esse desejo de tocar guitarra sem que ele tivesse dado as habilidades para ele. Ele não nasceu para ser coadjuvante da própria história. A deficiência não o fez ser assim. Humanamente falando, não ter braços pode parecer uma deficiência e tanto, mas eu sei que em Deus e para Deus não existe deficiência nem impossível. Quando ele criou você e eu, ele não estava num dia ruim. Deus me criou com um propósito e um destino para cumprir e eu farei o meu melhor para honrar isso. A maioria das pessoas nunca precisou lidar com nada tão desafiador como a ausência dos braços, como Tony. Entretanto, as pessoas costumam deixar que problemas mais comuns, como o divórcio, as perdas do emprego, doenças, desafios financeiros, decepções com pessoas, oprimam ele a ponto de limitá-lo. Eu já passei por uma fase de cadeira de balanço da vitimização. Senti-me tentada a ser coadjuvante da minha história. Quando eu comecei no ministério com meu marido Arthur, que na época era meu noivo, eu olhava para ele e entrava em desespero, porque ele era tão manso, ele era tão calmo, ele falava devagar, eu ouvia tudo que ele falava com tanta paciência. O mundo podia estar explodindo, mas ele não perdia a concentração por nada. Ele era muito querido, as pessoas o amam. Então eu dizia: Deus, o Senhor precisa me transformar urgente. Eu estou em desvantagem. Eu sou muito intensa, eu falo rápido. Enquanto todo mundo está na conversa, eu já passei do assunto e eu estou lá na frente. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Ficar muito tempo em um assunto é difícil para mim, porque dentro de mim eu já resolvi, eu quero para ir para outro lugar. Eu costumo dizer que eu sou uma máquina em constante aceleração. Eu estava e eu achava que tinha que ser lenta, mansa, falar doce, como meu marido, Arthur. Até que eu comecei a imaginar dois Arthur em casa. Então, naquele momento, eu percebi que Deus havia me criado assim, com esse propósito, um completando o outro. Você conhece a história de Zaqueu? Aquele que era baixinho? Por isso eu imagino que quisesse ser como as pessoas mais altas. Mas entenda, Deus nos fez como nós somos, com um propósito. Se Zaqueu fosse do tamanho médio da sociedade, ele nunca ia subir numa árvore para ver Jesus. Ele nem teria chamado a atenção de Jesus no meio da multidão. E foi exatamente por estar em cima da árvore que ele chamou a atenção. Então, por que você está reclamando de ser pequena? Muitas vezes você é pequena, pense nisso. Certa vez eu ouvi uma história que eu nunca esqueci.
Era sobre um jovem atleta que, embora não tivesse uma das mãos, queria jogar futebol americano. Então, o médico do clube perguntou a ele: qual a sua deficiência? Nenhuma, senhor. Eu não tenho deficiência nenhuma. Apenas não tenho a mão direita, respondeu ele. Eu amo isso. Não, eu não tenho deficiência, apenas eu toco guitarra com os pés. Não, eu não tenho deficiência, apenas sou mais acelerada, intensa do que algumas pessoas. Não, eu não tenho deficiência, apenas não sou tão alto como outros. Adote uma perspectiva mais elevada de você mesma. Pare de fazer de si coitada, pare de se lamentar, ficar dando desculpa. Você não é vítima. Não existe desvantagem quando Deus está no seu lado, porque tudo, absolutamente tudo, coopera para o seu bem. Então, eu encorajo você a viver sem se apoiar nessas desculpas. Olhe para o que você pode fazer, foque nos seus dons, recuse-se a ter pena de si mesmo. Então, agora, na vida, tudo é uma questão de ponto de vista. Para a formiga, gota de chuva é tsunami. Você pode ser protagonista da sua história, não importa o que tem enfrentado. Então, agora vamos montar um plano de ação? Tudo bem. Quais são as áreas da sua vida das quais você precisa tomar as rédeas? Anote sobre o que você precisa e fica sempre lamentando e dando desculpa, mas precisa romper para seguir. Anote isso também. Então, pare um pouco, anote isso. Agora, já com tudo anotado, comece a ver os seus dons. Quais são eles? Não sabe? Pense nas coisas que você faz naturalmente. Você faz aquilo de uma forma tranquila e elas geralmente são voltadas para outra pessoa e não para você. Então, não importa quanto já tenha falado para você que não era o suficiente, a forma mais simples é começar com uma lista de tarefas práticas que podem mudar a sua perspectiva. Desde aquela gaveta cheia de papéis para a qual você nunca olha e fica se julgando desorganizada, quanto precisa de um deles e não encontra. Passando então por aquelas roupas no armário que podem ser levadas para um bazar beneficente, até aquela ligação para uma amiga para a qual você está devendo uma visita faz tempo. Faça uma lista simples, fácil e prática e veja quanto você pode realizar quando você escolher ser protagonista da sua história. Que Deus te abençoe.